preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa 2 Empregos e eu estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Fala, Klaus, tudo bem? Queria desejar um feliz ano novo. Já desejei, né, no anterior, mas continuo desejando um feliz ano novo para todos vocês. E vamos aí para mais um programa. É isso aí, começo de ano, gostoso. E primeiro quero agradecer aos nossos ouvintes que contribuem lá no PicPay, o Jaisso Guilherme, o Cleuber Santos e também no plano executivo o André Dom Negroni, que não nos abandona, ganha o nosso beijo na boca por áudio. É isso aí, André. Muito bem, muito obrigado. E também tem lá o Rafael Prema, que é nosso primeiro assinante do plano VIP. Rafael, muito bem. Pô, nosso beijo na boca, estoura o champanhe, põe fogos de artifício aí na edição, Silas. E tem festa aqui por causa do Rafael. Valeu, muito obrigado. Valeu, Rafael. E é o seguinte, Klaus. Hoje, nosso convidado é um convidado muito especial, talvez o mais especial que a gente já trouxe aqui no 2 Empregos. Ele é um mineiro que saiu da escola pública e hoje trabalha na NASA. É físico, engenheiro, técnico agrícola, tem várias formações aí que depois ele até pode detalhar melhor pra gente. Ele entrou na NASA para trabalhar com lasers, passou a trabalhar na sonda Curiosity, que foi para Marte, já tá lá faz bastante tempo. Depois disso, trabalhou no telescópio de raio-x no início dos estudos da missão da Lua Europa, Lua de Júpiter, né, Klaus? É isso aí, Caião. E daí, por fim, ele voltou ao programa de Marte nessa missão Mars 2020 agora, né, que decolou e vai chegar em Marte em fevereiro, tá pertinho. Ele é parte da elite mundial de exploração espacial e está aqui hoje. É uma honra pro nosso humilde programinha, Ivair Gontijo. E aí, pessoal? Feliz ano novo pra todo mundo. Opa, maravilha. Ivair, você tem um livro, né, chamado A Caminho de Marte, que é vencedor do prêmio mais tradicional aí da literatura brasileira, né, prêmio Jabuti, onde você fala como que você foi parar na NASA, né, que é o que mais te perguntam, pelo que a gente viu em outras entrevistas suas. Eu queria saber, assim, se você pode dar uma pincelada, o que você destacaria nessa trajetória pro ouvinte que já tá louco pra começar a trabalhar na NASA? Aí, eu sabia que você ia fazer a mesma coisa e também me perguntar como é que você foi parar na NASA. Porque, na verdade, você fez a mesma pergunta, né? Então, depois que eu participei do projeto do Curiosity, né, eu trabalhei no radar que controlou a descida final do robô Curiosity no planeta Marte. Eu dei várias palestras no Brasil e as pessoas sempre me perguntavam, mas como é que esse mineirinho foi parar na NASA? É sempre uma história tão longa, tão complicada de contar. Eu pensei, chegou num certo ponto que eu pensei, uai, esse trem é capaz de dar para eu escrever um livro sobre isso. Viu? Então eu escrevi esse livro, que o título é A Caminho de Marte, foi publicado pela editora Sextante, onde eu faço 3 coisas. Eu primeiro conto a minha história, como é que eu saí lá do interior de Minas, né, e passei por vários tipos de empregos diferentes e trabalhei com pessoas de muitas profissões diferentes e acabei terminando de trabalhar na NASA. Falo também sobre os 25 séculos de conhecimento acumulado que a gente tem na área de astronomia em geral e sobre o planeta Marte em particular. E falo também a terceira coisa, como é que a gente projeta, constrói, lança e opera um veículo robótico no outro planeta, no outro mundo. Então o livro ficou bacana, porque os capítulos são intercalados, tem um capítulo sobre a minha história, tem outro capítulo sobre ciência, né, e tecnologia. E o meu objetivo é provar para todo mundo que ciência e tecnologia podem ser tão emocionantes quanto um gol no final da Copa do Mundo. Ah, eu tenho certeza que é, viu? Eu tenho certeza que é, porque a gente imagina você vendo tantos anos, assim, de trabalho da sua vida e da vida de outras pessoas, né, dos seus colegas, do time todo lá, o momento da chegada deve ter sido uma emoção muito grande, né? O momento da chegada em Marte é emocionante demais. E, assim, dependia, né, muito do nosso radar que nós construímos e a brincadeira que o povo dizia sempre, olha, se esse radarzinho que vocês estão construindo aí não funcionar, o resto é irrelevante, porque vai virar um monte de ferro velho lá na superfície do planeta Marte. E custou 2,5 bilhões de dólares. Meu Deus. Vai, não dá um medinho, não? Eu não sei se encarava essa sua profissão, viu? Pois é. Não dá um medinho, não, dá um medão. A gente fica num estresse, numa tensão enorme, mas é ótimo. É muito bacana trabalhar
trabalhar numa situação assim. E com toda essa tensão para fazer o trabalho dar certo e tudo mais, sobra espaço para um clima mais tranquilo no ambiente de trabalho? Rola uma piadinha, uma brincadeira lá com o estagiário? Ou é um ambiente super sério, do jeito que a gente imagina, né? Aqueles cientistas todos vestidos de branco e tudo mais? Ou tem espaço para brincadeira ali? Não, tem espaço para brincadeira também. Gente, é a mesma coisa para todo lado, com as boas e as más características, eu diria. Mas é tranquilo, a gente faz piadas e brinca uns com os outros o tempo inteiro. E, assim, a gente costuma até perguntar aqui no programa muito, né, pros convidados que vêm, sobre histórias engraçadas ou desgraçadas do trabalho, mas a NASA é um ambiente bem disciplinado, então acredito que não tenha... Assim, tem as brincadeirinhas e tal, mas não deve ter muita situação inusitada. Ninguém fica louco no Réveillon, não, né? Na festa da firma? Olha, na verdade eu nem sei, porque eu acho que eu, desde que eu trabalho lá, eu nunca passei o Natal ou o Ano Novo lá nos Estados Unidos. Eu sempre venho pro Brasil, inclusive esse ano, com a pandemia, mas eu vim com 2 máscaras, uma delas era uma N95 e mais uma proteção facial de acrílico. Aí passando por 4 aeroportos super lotados, né, com gente do mundo inteiro, então é complicado, mas sem problema. Acho que se a gente tomar esses cuidados mínimos, né, de realmente se proteger, a gente não pega esse vírus. Essa pandemia continua se espalhando porque muitas pessoas não estão fazendo o mínimo necessário, né? Esse vírus poderia ser derrotado em 6 semanas. Olha só, você fala isso, eu fiquei até triste aqui, né? Porque realmente o descaso, né? Não precisava morrer todas essas pessoas, né? E assim, muitas pessoas, infelizmente, né? Tem muita gente jovem que acha que o vírus não vai causar nenhum problema para eles. Bom, e os empregos, né? Já que nós estamos falando aqui de empregados e desempregados, e os empregos, né? Porque enquanto essa pandemia durar, muita gente vai continuar perdendo emprego, né? E vai continuar essa situação horrível no mundo inteiro. Se o mundo realmente fizesse as coisas direito, né, todo mundo fizesse a sua parte, em 2 semanas a gente parava a transmissão para quase toda. Mais 2 semanas ela cairia de novo mais umas 100 vezes. Em 3 ciclos desse aí, esse vírus desapareceria. Isso é impossível de fazer, né? Querer que todo mundo faça a coisa certa. A gente torce por isso, mas às vezes vai tá mais fácil pegar uma roupa daquela emprestada, né? Um capacete, tudo, porque se depender do pessoal. Exatamente. Mas a gente podia falar da missão pra Marte, né, verdade. Klaus? Essa missão nova que saiu, foi em junho, né, Ivair? Me corrija se eu estiver errado, mas chega lá só em fevereiro, é isso? Foi em julho, dia 30 de julho, que nós decolamos, e a gente considera que a gente uma parte da gente está naquela viagem, né, o trabalho todo, e eu estou trabalhando nesse projeto desde 2015, né, e com um grupo internacional. Eu represento um dos instrumentos que está no veículo, que é um instrumento que vai no mastro do veículo, como se fosse a cabeça dele. Esse instrumento, uma parte dele foi construída na França, por um grupo de 7 instituições na França. Outra parte foi construída no laboratório de Los Alamos, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, e a gente tem alvos de calibração, que são 31 pecinhas de minerais terrestres, que a gente vai usar para recalibrar o instrumento de vez em quando lá em Marte. E isso foi organizado pela Universidade de Valladolid, da Espanha. Então, eu represento esses 3 grupos quando eu estava falando com os meus colegas que estavam projetando e construindo o veículo, e vice-versa. Então, o meu trabalho é coordenar todas as interfaces entre o veículo e o instrumento, né? Garantir que vai ter espaço para o instrumento ser montado no veículo, que os parafusos, né, os buracos nas placas de montagem vão tudo alinhar uns com os outros. Você vai conseguir montar a engenharia francesa em cima da engenharia feita lá na NASA. Vai ter energia elétrica para alimentar esse instrumento lá em Marte, e a taxa de transmissão de dados de Marte para cá vai ser suficiente para a gente transferir os dados do instrumento. E 1 milhão de outros detalhes, que o software do instrumento vai funcionar direito com o software do veículo, e mais 1 milhão de outros detalhes e problemas, né, que a gente teve que resolver, e mais construímos um instrumento espetacular que vai fazer grandes descobertas em Marte. Perceba que assim, é uma sobreposição multifatorial, né, de coisas complexas e tal. E como é que é o ritmo para vocês? Vocês estão sempre de plantão? Me parece que é um senso de urgência constante, assim, né, porque sempre algo pode sair do eixo de repente. O ritmo é acelerado porque nessas missões, essa missão
missão, por exemplo, do Mars 2020, que é o Perseverance, ela começou em 2012, né? E a gente tinha para ser lançado em 2020 e a gente tinha mais ou menos um mês durante o qual a gente pode fazer esse lançamento. Se não for lançado durante esse mês, aí só daí a 26 meses mais tarde que os planetas vão estar numa posição favorável de novo para a gente fazer o lançamento. Então a gente brinca que a mecânica celeste, ou seja, o movimento dos planetas, não espera por ninguém. Ou a gente resolve os nossos problemas ou a gente vai atrasar 26 meses. E um atraso de 26 meses é traumático, custa centenas de milhões de dólares. Nossa, com certeza. Quando isso atrasa. Então, com certeza, tem muita atenção, o ritmo é acelerado, porque a gente está sempre colocando margens para as entregas de cada uma das partes, né? Tudo tem que ser entregue com margem para que, se alguma coisa der errado, que ainda tenha tempo de corrigir problemas. Então, tudo isso é trabalhoso, mas é muito legal trabalhar nas coisas assim. Ah, nossa, a gente tenta imaginar, né? Porque é difícil até imaginar, velho, assim. Bom, é coisa de outro mundo, né, cara? Exatamente. Eu acho que uma pergunta que você deve responder bastante, e talvez nem tenha a resposta exata, mas queria que contasse pro ouvinte se, de fato, é uma realidade próxima pensar em levar seres humanos para Marte, ou a gente tá falando aí de centenas de anos até que isso aconteça. Quão próximo a gente tá de realizar esse feito? Olha, eu acho, assim, é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que eu estarei vivo e verei os primeiros humanos chegando no planeta Marte. Então, eu acho que isso é uma questão de décadas e poucas décadas. Se a gente continuar... Os problemas, é claro, continuam sendo gigantescos, né? Os problemas de engenharia. Só para produzir oxigênio para os astronautas respirarem durante a viagem, ou comida, né? São problemas enormes. Mas a capacidade da engenharia humana é uma coisa que a gente sempre consegue passar por esses desafios e ter sucesso neles. Então, tendo investimento, visão de longo prazo, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, uma colonização do planeta com gente vivendo permanentemente no planeta Marte, isso possivelmente vai levar mais tempo. Ah, sim, imagino. Agora, uma coisa que eu fiquei intrigado, né? Eu vi que foi enviado um comando pra Curiosity quando ela fez aniversário pra ela tocar um parabéns pra você, né? Cantou parabéns pra você, pra si mesma ali. Lá em Marte, né? Sozinha lá em Marte. E aí rolou uma discussão na mídia, né? Sobre antropomorfizar robôs, né? Essa coisa da gente se apegar à máquina e que é um sentimento comum. Eu li até que é comum com robôs que desativam bomba ou com aquele robozinho aspirador. Tudo que parece meio independente, que tem um pouco de vida assim sozinho, por mais que seja uma caixa de circuitos, as pessoas projetam alguma emoção naquilo. Inclusive, não sei se é verdade, mas a gente lê por aí que na NASA também rola um certo luto quando desativam um equipamento, né? O pessoal faz alguma celebração, algo assim. Eu queria saber como que você se sente em relação à Curiosity, se também tem um pouco dessa relação, é um filhinho, como é que é? Olha, com certeza, né? As pessoas antropomorfizam sim esses robôs quando você estava falando, o que me veio à cabeça imediatamente foi a espaçonave Cassini. Cassini foi uma das grandes missões do JPL, da NASA, para o planeta Saturno, né, e passou muitos anos orbitando o planeta e tirando fotos das luas do planeta, fazendo medidas das luas e dos anéis de Saturno. E no final, quando ele já estava acabando o combustível que é necessário para fazer manobras. E nesse ponto eles decidiram então que eles iam destruir Cassini. Iam destruir porque eles poderiam continuar simplesmente usando até o combustível acabar, mas aí ele ia ficar em órbita do planeta e poderia no futuro ele cair em uma das luas de Saturno. Por exemplo, tem a lua Enceladus, que é uma luazinha pequena coberta de gelo, e a gente já viu plumas de vapor d'água saindo. Ela tem água líquida, né? Por umas fendas perto do Polo Sul, tem água líquida. E a espaçonave Cassini passou pelo meio de uma pluma dessa de vapor d'água a 25 quilômetros da superfície. Então a gente não quer, por exemplo, que Cassini caia num lugar desse. Tem também a lua Titã, que é coberta de materiais orgânicos, hidrocarbonetos, então, que é muito parecido com o que a Terra era na antiguidade. Então, os lugares assim, pode ser que se alguma bactéria terrestre sobreviveu na espaçonave Cassini, a gente sabe que as chances, né, de ainda ter alguma bactéria sobrevivendo lá
ou no modo inerte na espaçonave é muito pequeno. Mas nós não podemos garantir que é zero. Então, se essa espaçonave caísse em uma dessas luas, pode ser que a gente ia, né, semear bactéria terrestre pelas uma dessas luas de Saturno. Então, para evitar que isso acontecesse, Cassini foi colocado numa rota de colisão com o planeta. E ao entrar na atmosfera saturniana, ele desintegrou. E assim, na sala de controle, você via as lágrimas saindo do sol das pessoas. Caramba. Esse povo passou 15 anos trabalhando, né, com Cassini. É. E, na verdade, estavam matando a espaçonave. Fizeram um vídeo muito bonito, que é Cassini Grand Finale. Procure na internet depois, Cassini Grand Finale. É espetacular. Qualquer pessoa que vê esse vídeo se emociona, porque é realmente muito, muito bonito, muito bem feito. É a humanidade no seu melhor comportamento. Pois é, né? Porque eu acho que é um pedacinho de cada um que tá lá junto mesmo, né? Exatamente. Eu queria mudar um pouco o tema aqui. A gente aqui no Brasil, a gente, quando fala sobre astronomia, né, sempre vem muito na cabeça o nosso grande astronauta brasileiro, Marcos Pontes, né, que inclusive é daqui de Bauru, né, da cidade onde a gente grava esse programa. E aqui o pessoal fala muito dele e tal. Mas, na verdade, assim, qual foi houve algum ganho pra ciência no Brasil com essa missão que o Marcos Pontes foi pra lá? Isso influenciou de alguma forma o cenário científico daqui, né, e não só fora do Brasil? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Olha, eu não sei exatamente, porque eu não estou muito envolvido nas coisas que acontecem aqui no Brasil, né? Mas com certeza é importante, né, que o Brasil participe dessas coisas. Nós precisamos, sabe, incentivar os nossos jovens a seguir carreiras científicas, ciência, tecnologia. É isso que leva países para frente, né? Nenhum país hoje em dia vai para frente sem ciência e tecnologia. E ver um brasileiro lá em órbita do planeta Terra, ver a bandeira brasileira lá dentro da Estação Espacial Internacional, acho que já é um grande feito, uma coisa enorme. O Brasil participa também, por exemplo, de grandes telescópios terrestres, lá no Chile, no Havaí. Então é importante, eu acho que é muito importante a gente mostrar para as pessoas, né, que os engenheiros e cientistas brasileiros também têm a mesma capacidade que engenheiros de qualquer outro país, a gente não fica devendo nada a ninguém, somos tão bons quanto eles, eu acho importante isso. Aliás, uma coisa que eu percebi das suas entrevistas é o respeito que você tem pela ciência brasileira, que normalmente a gente só ouve falar que, nossa, é difícil fazer ciência no Brasil, não dá, não tem jeito, complicado, e você sempre colocou pra cima isso, né? Acho muito saudável essa divulgação científica e do potencial científico, né? Com certeza, eu tenho colegas brilhantes na UFMG, colegas na USP. Aqui, eu estou em Florianópolis no momento, aqui em Florianópolis, então eu conheço cientistas brasileiros brilhantes que não ficam a dever e que publicam muito, que trabalham muito, que produzem muito e precisam ser mais conhecidos, né? A gente precisa mais mostrar mais isso, que a ciência brasileira é de muito boa qualidade. Uma coisa que a gente precisa fazer mais é ligar assim, ao desenvolvimento de produtos, né, a produzir riqueza na ciência. Nós já fazemos ciência de melhor qualidade do mundo, igual a qualquer outro lugar. Mas nós precisamos investir mais em transformar essa ciência em produtos, né, e ajudar a gerar riqueza no país. A nossa área de agropecuária fez isso muito bem, porque o Brasil criou uma das empresas que é uma inveja do mundo inteiro. O mundo inteiro tem inveja da Embrapa, que é uma empresa de pesquisa nessa área de agropecuária, que hoje em dia dizem que os melhores cientistas de planta, que fazem estudos desde biologia molecular, de genes, de planta, ou eles trabalham para a Embrapa ou colaboram com os cientistas da Embrapa. Então, esse é o nível brasileiro. Temos também empresas como a Embraer, né? Eu viajava muito de Los Angeles para Albuquerque, no México, e de lá pegava um carro para ir para Los Alamos, para visitar os nossos colegas lá, fazer reuniões sobre o instrumento que estávamos construindo. E o avião que eu pegava de Los Angeles para Albuquerque era um avião da Embraer, um avião brasileiro.
eu ficava super orgulhoso de entrar no avião brasileiro lá em Los Angeles para ir para Albuquerque, né, no avião da Embraer. Então a gente tem muita coisa boa nesse país que a gente tem que mostrar mais isso. É verdade, desfazer um pouco esse estereótipo de ser tudo mato aqui, né? Porque com certeza tem muita coisa pra mostrar. E vai ainda nesse assunto, né, até de divulgação científica, eu tenho uma pergunta, porque assim, né, tem até uma piada clássica que ilustra isso, que é do cientista que diz que está a ponto de descobrir a cura do câncer, e aí sai nos jornais que cientista descobriu a cura do câncer. Aí ele vai lá e fala, não, é no futuro só. Aí sai nos jornais que cientista inventou a viagem no tempo. Então, quer dizer, eu percebi que você é bem responsável com suas declarações, separa bem o que é opinião pessoal, do que é a NASA e tudo mais. Eu queria saber se você já foi colocado numa saia justa, se algum jornalista já distorceu alguma fala sua, ou dos colegas, se você presenciou alguma situação do tipo aí na sua carreira. Não, acho que nada que eu lembre, assim. Na verdade, a imprensa brasileira e a mídia brasileira é extremamente receptiva e muito bacana. Então eu sempre tive uma relação extremamente boa, nunca tive nenhum problema assim. Eu queria mudar mais uma vez de assunto aqui, que é uma curiosidade minha. Curiosidade que não falta, né? Temos muitas, né? Mas essa é demais, porque tem crescido demais esse tema, e eu fico pensando o que pessoas realmente relevantes que trabalham com isso no dia a dia, o que pensam quando veem que é crescente o número de pessoas que acreditam que a Terra é plana, né? Como que você enxerga isso? Você encara isso com um certo humor ou com uma certa tristeza, né? De ver, sei lá, jovens crescendo e com essas ideias, o homem, né? Não foi à Lua, ou que o homem não foi à Lua. Enfim, essas teorias da conspiração, assim, como que você pessoalmente enxerga isso? Pois não é só no Brasil não, viu? Isso acontece no mundo inteiro. Sim. Na verdade, no livro, né, que eu escrevi, tem um capítulo inteiro sobre essa história, se foram ou se não foram à Lua, e as minhas opiniões lá, e na verdade eu mostro como as coisas aconteceram, né? Eu acho que não adianta, sabe, a gente tentar ficar tentando provar que essas teorias de conspiração são erradas. Na verdade, a gente tem que mostrar os fatos e deixar as pessoas se convencerem ou não do que elas pensam. Acho que foi Eratóstenes, né, no século III a.C., foi o sujeito primeiro que descobriu, na verdade, que a Terra não era plana. E depois, aos 400... Faz um tempinho já, né? Aos 400 anos atrás ainda existiam algumas dúvidas, mas essas dúvidas acabaram depois que foi inventado o telescópio, depois do Renascimento. Olha que coisa bacana, né? Renascimento. A humanidade renasceu. Por quase 2000 anos era como se nós tivéssemos morrido como um ser pensante e intelectual. Mas no fim do século XVIII, mais ou menos 1700, por aí, a humanidade renasceu. E nós começamos a pensar de novo, a fazer experimentos, a não acreditar só na palavra de alguém. O que nós precisamos é evidência, né? Precisamos de evidência. Se tem evidência, se existem fatos, se existem medidas, você não precisa ficar discutindo. Então, a gente fica com pena, né, dessas pessoas, né, que é por falta de conhecimento e que as pessoas entram nessas teorias de conspiração e só querem ler sobre aquilo e aquilo só vai aumentando. Mas é muito fácil de provar, por exemplo, que a Terra não é plana, né? Existem maneiras muito simples de fazer isso. Inclusive, acho que uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, eles compraram um balão de borracha mesmo, só que é um balão meteorológico, e encheram esse balão até um certo diâmetro, botaram a caixinha agarrada nesse balão e com um iPhone, e o iPhone gravando um vídeo, e aí eles soltaram esse balão e ele foi subindo. Só com isso, quando o balão chega numa certa altura, a pressão atmosférica vai caindo, o balão vai se expandindo, chega numa certa altura que ele explode, e aí o iPhone caiu com um pequeno paraquedazinho, caiu a 30 km de distância da casa do sujeito, e ele estava com GPS, um sistema de GPS de rastreamento, então ele achou o iPhone de novo. Basta isso. Com isso você vê que a Terra não é plana.
Não precisa mais que um balão de borracha e um telefone. Então, infelizmente, a internet, né, eu trabalhei nessa área, né, de telecomunicações por fibra ótica. Às vezes a gente pensa, puxa vida, olha só, essa tecnologia espetacular que foi inventada, ela pode ser usada tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Né? A tecnologia é agnóstica a isso. Então, muita gente vai usar ela para coisas boas e outros para coisas ruins, para disseminar essas informações erradas. Inclusive, os terraplanistas utilizam satélites para dizer que satélites não existem. E isso, para mim, que é o mais espetacular. Mas, assim, eu acho que as pessoas, muitas pessoas, se elas continuarem, as pessoas que procuram, que têm dúvidas, assim, eu nunca acho que existe pergunta boba, pergunta errada, pergunta idiota, eu acho que qualquer pergunta é válida. Se as pessoas têm perguntas que são legítimas e que elas simplesmente querem entender, sabe, elas vão acabar descobrindo por si mesmas os resultados. Ainda nessa linha, né, não sei se entra no mesmo tipo, mas uma coisa que eu tenho dúvida, e hoje também é algo que muita gente acredita e segue muito como até algo religioso, né? E eu queria perguntar pra você que conhece muito melhor os astros, né, do que nós aqui, se de fato o alinhamento dos astros, o movimento dos astros influencia na minha personalidade. Ou seja, se a questão do horóscopo, né, da astrologia é realmente algo que existe e é comprovado. Bom, existia, né, muito coisa de horóscopo, de novo, há alguns séculos atrás, e as pessoas continuam fazendo essas coisas até hoje. Bom, eu trabalho na área de astronomia e de exploração espacial. Eu não tenho nenhuma evidência para dizer que isso funciona. Eu imaginava que era isso mesmo. Eu trabalho com evidências, né? Eu preciso de evidências sólidas que me mostram que isso funciona e que se eu repetir certas causas, eu vou sempre produzir o mesmo efeito. É isso que a gente precisa, é isso que é ciência. É muito simples. Ciência é a coisa mais simples. O método científico é a coisa mais simples do mundo. O mais genial que o ser humano já inventou. Você repete as mesmas causas, tem que dar o mesmo efeito. Se não der o mesmo efeito, então isso não é uma coisa reprodutível, então não é científico. Caio, tem mais alguma eu queria perguntar aqui também. Aqui é muito comum, não sei se você já viu pessoal compartilhando, né? Virou um meme, né? O brasileiro, o brasileiro é muito criativo, né? Sempre foi muito criativo. E o brasileiro sempre faz muita gambiarra, né? E sempre que aparece uma gambiarra nova, vai lá alguém colocar, agora a NASA vem estudar o Brasil. E eu queria saber de você que é um brasileiro e trabalha na NASA, se de fato a curiosidade, a capacidade de criação do brasileiro se diferencia dentro dos outros, entre outras nacionalidades, e se de fato a NASA precisa vir estudar o brasileiro. Olha, a NASA estuda, né, faz exploração espacial, então a gente está interessado em exploração do sistema solar, dos outros corpos celestes do sistema solar e de astronomia em geral. Então, assim, é brincadeira e eu acho bacana que as pessoas fazem isso, né? Mostrar criatividade, soluções simples para problemas complexos, são soluções baratas para problemas complexos, e isso é bacana demais que o brasileiro faz. A minha pergunta é, o que nós vamos fazer para transformar isso em produtos e ganhar dinheiro com isso? É isso que nós precisamos fazer. Exatamente. É muito bacana isso, e eu acho que não é piada. Isso é espetacular que o brasileiro é tão bom em fazer isso. Né? Tem muita ideia boa e a gente improvisa, né, e consegue criar soluções simples para problemas complexos. Eu acho isso muito bacana. Eu tenho uma pergunta pra você, uma pergunta meio estranha, talvez. Eu vi a sua entrevista no Fantástico, e lá no fechamento da reportagem eles perguntam, será que um dia, cuidando de um boi, você imaginou que seria um dos pais desse boi de lata, né, mostrando ali a Curiosity? Queria saber o que você achou da comparação da Curiosity com um boi, e também queria saber qual que é o tamanho e o peso, porque a gente vê essas 3D na internet e não tem muita noção se é do tamanho de um carro ou menor, como é que é? Exatamente. É mais pesado que um boi. É mais pesado que um boi. O Curiosity pesava em torno de 900 quilos na Terra. Nossa. E em Marte é só 38% disso. Então é coisa dos 400 quilos em Marte. E o Perseverance é um pouquinho mais de 1.000 quilos que ele pesa. Então é o peso de um carro.
um carro compacto. Caramba. E ele tem um corpo onde os instrumentos ficam montados lá dentro e tem um mastro, e tem um dos instrumentos que vai lá no mastro com várias câmeras. Esse mastro ele tem 2,10 metros de altura. Então é um veículo imponente, assim, sabe? Tem, inclusive, no meu livro, tem umas fotos, tem um caderno de fotos coloridas lá no meio, e uma das razões por que a Globo me perguntou isso é porque tem uma página lá que o pessoal da editora fez um trabalho espetacular. Eles colocaram 2 fotos em cima, que é eu do lado de um dos bois, Nelore, lá da fazenda que eu trabalhava, quando eu tinha 18 aninhos, e o Jeep que eu dirigia lá na fazenda, e aí embaixo é uma foto no Mars Yard, que é o quintal de Marte que a gente tem lá no JPL, na NASA, onde a gente tem uma cópia do Curiosity, eu estou na frente lá da cópia do Curiosity. Então, mostrando aí em cima, quando eu tinha 18 anos e estava trabalhando como administrador dessa fazenda, e embaixo é 30 anos depois. Então o tempo passa. Se até eu conseguir um trabalho na NASA, o que eu sempre digo é isso aqui, olha, isso está ao alcance de quase todo mundo, então. Está ao alcance da maioria das pessoas. É preciso muito trabalho? É preciso muito trabalho, o preço é alto, é preciso muito estudo, é preciso foco, né, e pensar em longo prazo. E naquela época que eu trabalhava na fazenda, não nem pensava em ir trabalhar na NASA especificamente, mas eu tinha certeza que eu queria fazer um curso universitário, que eu queria seguir uma carreira mais técnica, mais científica. Então eu trabalhei nessa fazenda por 3 anos, economizando dinheiro, na verdade, para depois ir para Belo Horizonte, onde eu fiz um cursinho, né, pré-vestibular naquela época, e fazer o vestibular para física. Então, assim, eu conto essa história inteira no livro, né, e tem 1 milhão de mais detalhes e desafios. Então, o desafio e a vida é difícil para todo mundo, isso é normal. O que é preciso é a gente não desesperar e continuar insistindo. E tentar de tudo também, porque no final alguma coisa vai acabar dando certo. Realmente, é uma história bem inspiradora. A gente estava assistindo aqui hoje, eu, Caio, a matéria do Fantástico, mostrando lá você sendo apresentado para a primeira televisão, né? Com o quê? 9 anos, é isso? Isso mesmo. E aí, assim, eu pensando, nossa, como que, pra mim, a realidade do Caio, como que é inconcebível conhecer a TV, né, com 9 anos de idade, né? E daí a gente olha toda essa trajetória, né? E agora tá conhecendo Marte, né? Então, realmente é bem inspirador. Pra terminar, pra gente ir encaminhando pro fim aqui, eu queria só pedir pra você explicar melhor aí, porque, por exemplo, em fevereiro vai pousar, né, a nova missão lá em Marte. E a partir de quando que vocês já vão ter dados coletados lá? A partir de quando que a gente já vai ter novidades em relação a essa nova missão? Olha, dados a gente começa a receber no dia seguinte, ou como a gente chama, no sol seguinte, porque a gente não chama o dia marciano de dia, porque ele é 40 minutos mais longo que o nosso, então a gente confunde as coisas às vezes. Então, no sol zero, a gente já começa a receber alguns dados, por exemplo, para mostrar que o veículo sobreviveu. Depois de poucos dias, o mastro é solto, né, e é levantado, porque ele está todo dobrado durante a viagem. Então esse mastro é levantado, aí nós vamos tirar fotos com as câmeras, e em poucos dias a gente já vai ter fotos panorâmicas da região do pouso lá. E a ideia com essa missão é que a gente agora quer seguir o carbono, que a gente chama. Porque o Curiosity estava seguindo a água, né? Estava procurando ambientes habitáveis, ambientes onde já, se a vida se formou em Marte, em bilhões de anos atrás, ela teria ido para frente. E o Curiosity mostrou que lá dentro daquela cratera Gale houve um lago que durou milhões de anos, um lago com água estável. Isso é espetacular, né? Porque imagina, você ter água líquida estável por milhões de anos, você tem que ter rio alimentando esse lago, você tem que ter... Aí vai ter evaporação, vai ter nuvem, vai ter chuva. Então, bilhões de anos atrás, tem dias chuvosos. Então, com o Curiosity, a gente descobriu muita coisa nessa área. Com o Perseverance, o que a gente quer é procurar material orgânico genuinamente marciano. Então, coisa que tenha carbono, porque carbono é um elemento quase mágico, né? Ele forma essas cadeias essas moléculas enormes, esses polímeros, que dá para codificar vida.
nisso, né? Então o código genético nosso é todo escrito com carbono. O nosso corpo é carbono, nós somos carbono vivente. Então se a gente quer procurar vida num outro planeta, talvez a maneira mais simples é procurar pelo carbono. Então quando a gente encontrar material que contenha material orgânico, nós estamos descendendo a outra cratera com rochas sedimentares. Então nós vamos procurar material orgânico. Quando a gente achar, nós vamos colocar isso em tubinhos e vamos deixar isso na superfície de Marte. Para que uma missão futura, que já está sendo projetada, vá para Marte coletar essas amostras para trazer de volta para a Terra, para a gente fazer os estudos aqui na Terra. Porque hoje em dia a gente tem técnicas super sofisticadas de física, de química, de biologia molecular, mas elas enchem um laboratório inteiro, ou às vezes um edifício inteiro. Então não dá para levar isso para Marte. Por isso nós queremos trazer de Marte, com a melhor tecnologia que a gente tem no presente, nós queremos escolher o melhor material de Marte para trazer para a Terra para fazer os estudos aqui. E há uma previsão de quando esse material vai ser coletado lá? Quando vai trazer para cá de volta? Ele vai ser coletado durante essa missão, que vai durar um ano marciano. A missão principal é para durar um ano marciano, que são 687 dias terrestres. E a volta para a Terra provavelmente em torno de 2031, por aí. Nossa, bastante. Sim, é realmente demorado. Mas eu tô percebendo aqui pelos dados que o Ivair passou que em Marte a gente é mais leve e mais jovem, Caio. Eu tô até pensando em me cadastrar já pra ver se eles aceitam me levar. Começar a colonização, né? Olha, mais leve, mais jovem não. Acho que ninguém tá ficando mais novo nem aqui nem em Marte. Mas com certeza a gente é uma pessoa que pesa 100 quilos aqui na Terra, pesa só 38 em Marte. Rapaz, eu vi vantagem, hein? E, velho, foi uma satisfação imensa de receber no programa. Acho que a gente já teve vários convidados, a gente tenta diversificar as profissões, mas nunca imaginei que a gente ia ter um convidado da NASA pra falar aqui. Então, alegria imensa. Fica também um agradecimento à Thalita, né? Eu é que agradeço, eu gosto muito de falar com as pessoas no Brasil, sabe? Falar sobre ciência e tecnologia no Brasil, acho isso importante. Acho importante que a gente divulgue isso no Brasil o máximo possível. Maravilha, velho. Você tem alguma consideração final? Por exemplo, em relação ao seu livro? Isso. Então, olha, eu gostaria de sugerir que os seus ouvintes leiam esse livro. Se você tem algum interesse em ciência, em tecnologia, ou se você quer entender como essas coisas funcionam, como a gente projeta, constrói, lança, opera um veículo no planeta Marte, leia esse livro. Esse livro é muito fácil de ler. E você vai também saber toda a minha história e esses detalhes todos, sabe? Os desafios que todo mundo tem. Eu também tive todos esses desafios, ou talvez até mais. Mas, na verdade, quando a gente é novo, quase tudo é possível, né? Depende muito de muito trabalho pessoal, muito foco, um pouco de sorte também, com certeza, né? Mas a gente tem que ajudar a sorte, né? Tem que fazer alguma coisa para que... Aí tem que tentar de tudo, no final alguma coisa acaba dando certo. Então, sabe, eu não conheço ninguém que leu o livro e não gostou. Eu não sei se tem a versão digital dele, mas a minha vontade é ter ele físico aqui na minha estante da sala, porque até por causa das imagens que eu vi que tem no livro, que são muito bonitas, né? Isso, tem ele em e-book também. Tem o livro tanto impresso quanto digital. Pelo que eu vi, assim, ele é muito bonito, ele é legal pra ler e é legal pra ter na mesa da sala também, né? Com certeza. E é um livro que, assim, tá à venda em todas as livrarias no Brasil. É possível comprar pela internet também. Então, muito fácil de achar. É isso aí. Então, muito obrigado, velho, pela sua participação. Quero agradecer também a Thalita, né, que apresentou, fez o contato aí entre nós. Thalita Lombardi, do canal Menina Executiva, lá no YouTube. Aos nossos ouvintes, né? Terminamos por aqui, né, Canhão? É isso aí. Muito obrigado a participação do Ivair, que destinou um pouco do seu tempo pra estar aqui com a gente. E pedir só pro pessoal, pros ouvintes, seguirem a gente lá no Instagram, né, Klaus? @2empregos por extenso. E é isso aí. 2021 promete aí com grandes participações aqui. Maravilha, maravilha. Obrigado, Ivair. Obrigado a vocês. Um feliz 2021 para todo mundo, com muita saúde e alegrias. Igualmente, tudo de bom. Valeu. Valeu, falou!